Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma nova temporada aqui do podcast. Chegamos na quarta temporada com muito orgulho, episódio número 31. Eu sou a Priscila Rossini, estou aqui nos bastidores com o Diego, meu esposo. Somos proprietários aqui do Estúdio Rossines e estamos tocando esses episódios com vocês, trazendo muito entretenimento, experts de vários segmentos, principalmente do empreendedorismo feminino, da fotografia, da maternidade, enfim. Cada semana um assunto diferente e eu espero que você que esteja me vendo hoje, esteja ouvindo, já venha conhecendo aqui com a gente desde a primeira temporada, porque hoje a nossa expert, a nossa convidada, foi aqui, inaugurou o nosso podcast, né? Estivemos juntos no primeiro episódio e hoje ela está de volta para começar essa quarta temporada. Essa temporada é um oferecimento aqui do estúdio porque estamos em época de Natal. É isso mesmo, nessa semana a gente abre as inscrições para o nosso ensaio de Natal, um dos ensaios mais pedidos aqui no estúdio. Então a gente está abrindo nessa semana a nossa lista VIP, divulgando os ensaios para que seja possível o agendamento. Então se você quer ter um ensaio de Natal, marcar aí a história da sua família nesse Natal, entre em contato com a gente com o link que está aqui embaixo e faça o seu ensaio de Natal com a gente. São pouquíssimas vagas, é um período super curto e é muito procurado. Então, já garante o seu, já faz a sua inscrição. Vamos lá apresentar então a nossa convidada de hoje. Ela é advogada por formação, onde atuou por 6 anos. Em 2017, fez sua transição de carreira para empreender na área da beleza, atuando como consultora e diretora de vendas de uma marca americana até o momento. Em abril de 2021, fundou sua própria escola virtual de treinamentos, a Ouse Mulher, onde atua como mentora de negócios para mulheres e empresárias. É analista comportamental, master coach e palestrante. É casada, mãe, mulher de negócios e acredita que você está a uma venda do seu próximo nível. Seja bem-vinda, Luana Ferreira. Muito obrigada. Novamente aqui. Novamente. É sempre um prazer imenso estar aqui no estúdio, no melhor estúdio, que eu amo, sou suspeita a falar. É sempre uma honra ser recebida por vocês com tanto carinho. Parabéns por mais uma temporada. Tenho certeza que vai ser de muito valor para todo mundo que ouvir. Ela estava presente no nosso primeiro episódio, né? Com Nasce uma Mãe, Nasce uma Empreendedora. Esse tema ficou tão gravado que durante todas as outras temporadas nós trouxemos experts de todas as áreas, mas muitos assuntos batiam nisso, porque muitas começaram a empreender na maternidade. Aquela história que a gente contou lá no primeiro, ela veio se confirmando a cada episódio, porque muitas das mulheres que estiveram aqui comigo nesses 30 episódios começaram assim, despertaram essa veia do empreendedorismo muitas vezes na maternidade. Então, muitas vezes esse episódio ele foi citado, né, falando assim, olha, como no nosso primeiro episódio nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. E aí muitas vezes elas tiveram que criar técnicas ali para contornar essa questão, né, de maternidade, empreender, vender e tudo que a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, porque a gente vai falar de venda e essas mulheres tiveram que se descobrir nesse mundo, né, do empreendedorismo e da venda, muitas vezes sem preparo, né, que é isso que a gente vai tratar aqui. E então, foi um episódio que repercutiu muito ao longo da temporada. E por isso a gente decidiu trazer essa mulher de novo, porque lá no primeiro já deixaram assim vocês precisam fazer um episódio só de venda. Hoje a gente vai além. A gente vai falar de venda, mas a gente vai falar de venda através do comportamento de consumo, né? Exatamente. Do perfil comportamental de cada pessoa e o quanto isso influencia nas vendas e no como a gente tem que atender essas pessoas. Totalmente, certo? Vamos lá. Então, vamos começar. Dá uma explanação sobre o que é venda para a Luana. Né? Como você interpreta a venda? Para mim, a venda ela é gerar transformação na vida do outro. Eu sempre digo que a venda ela é reconhecimento. Eu ouço muito, eu não sei vender, vender precisa ter um dom. E vender não é dom, vender é uma habilidade. Sim. E se é uma habilidade, qualquer pessoa é capaz de desenvolver. Mas na verdade essa pessoa precisa querer. Sim. E reconhecer primeiro que isso não é um dom. Deus não olhou para alguém e disse assim, você vai descer sabendo vender, você não. É uma coisa que todo mundo aprende. E eu digo que a venda, ela não é só saber vender um serviço ou um produto. Você precisa saber se vender. Vender as suas ideias, vender aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Uhum. Então, para mim, a venda, ela é realmente transformação. Tudo aquilo que a gente é capaz de vender, que seja bom, obviamente, é para gerar no outro uma melhoria, uma solução. Quem é a pessoa que vende mais? A pessoa que mais soluciona problemas ou dores ou
sabe vender algo que desperta desejo nas pessoas. Então, a venda para a Luana é gerar transformação no outro. É você ser capaz de, através da sua marca, do seu negócio, do seu serviço ou produto, impactar a vida do próximo. E quanto mais vidas você impacta, quanto mais solução, transformação você gera, automaticamente mais retorno você tem, seja financeiro, seja em crescimento intelectual, em todas as áreas da vida. Sim. E tem uma frase que você fala que eu gosto muito, que é todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que venda para você. Exatamente. A gente ama gastar, né? Nós mulheres, então, meu Deus, eu tenho certeza que as mulheres que estão nos assistindo amam. A gente adora aquela sensação de o correio chamando e dizendo entrega. Ou então, né, a gente rastrear ali um pedido online, entrar numa loja, sair com uma sacola, enfim. A gente ama comprar. Mas nem todo mundo gosta da sensação de que tem alguém vendendo para ela. Então, muitas vezes é aí que começa o preconceito com a venda. Aí nós avançamos muito de 2019, começo de 2020, que foi quando veio a pandemia, a gente avançou muito em termos de mentalidade da venda. Mas até então a gente enfrentava muito questões de vendedor, é aquele que não deu certo na vida. Uhum. Se você vende algo, é porque você não conseguiu ter uma profissão de sucesso. Né? Eu falo por conhecimento de causa, por formação, advoguei durante 6 anos, e quando foi para eu fazer uma transição de carreira, eu enfrentei muito preconceito. Eu ouvia muito de pessoas assim, mas você vai deixar de advogar para vender batom? Como se fosse algo, sei lá, errado, muito ruim. Minimizando muito, Minimizando, né? como se o fato de eu advogar era muito superior a alguém que vende alguma coisa. Uhum. E, na verdade, a gente realmente precisa de todo mundo vende alguma coisa. Inclusive você quando estava advogando. Exatamente. Você vende a ideia para o juiz, para alguém que você tem que convencer de que aquela ideia é correta. Exatamente. E que estava tudo certo. Exatamente. Então, assim, quando você advoga, você também precisa vender. Uhum. Quando você é uma engenheira, quando você é uma odonto, tudo você tem que vender. A diferença é que nós, culturalmente, fomos educados a pensar que a venda é algo para quem não deu certo. E com isso já nasce vários preconceitos e muitas vezes existem grandes profissionais, diplomados e tudo mais, e que não estão avançando, mesmo tendo um diploma em mãos, porque tem essa mentalidade de que eu preciso buscar mais uma pós-graduação, eu preciso me especializar, fazer um doutorado, um mestrado, porque eu não estou conseguindo alcançar a quantidade de clientes que eu gostaria, mas muitas vezes o que falta não é a técnica naquilo que ele já é formado, e sim o conhecimento em vendas. Sim. Saber vender muito bem o seu escritório, o seu posicionamento, a sua imagem, as suas ideias, aquilo que os seus valores, aquilo que você acredita. Fazer ali o seu marketing também. Então, tudo isso é importante e muitas vezes é negligenciado. Então, por isso que eu trago muito essa questão da venda. Sim, como algo muito relevante, como algo necessário, como uma profissão mesmo, que deve ser muito bem aceita. E que a gente precisa cada vez mais buscar essa habilidade. Ela é muito essencial para o nosso negócio. Sem venda, o seu negócio morre. Eu ia dizer justamente isso. Não porque existe negócio que se perpetue sem venda. Sem pode dinheiro ser o no melhor caixa. profissional do mundo na área, tecnicamente Sim. falando, né? O melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor médico. Mas se você não vende, se não tem receita, se não tem dinheiro entrando, não há negócio que se sustente. Claro, como é que você paga um funcionário, como é que você cresce, monta a sua clínica, melhora o seu design, compra melhores materiais e tudo mais se você não tiver venda. Eu acho que essa parte técnica do profissional que ele se preocupa tanto em informar ajuda muito no que a gente chama de venda consultiva hoje. Sim. Por exemplo, um fotógrafo que entende todos os passos, todos os procedimentos que é feito. Quanto mais ele estuda fotografia, mais eu posso ofertar a melhor fotografia para o teu caso, por exemplo. Sim. Eu sempre gosto de trazer a venda consultiva, porque hoje eu sou a favor do ouvir, entender para atender. Uhum. Então, até um pouco do que a gente vai falar aqui, que é sobre comportamento, cada pessoa tem uma forma de consumir. E quando a gente entende qual é a sua forma de consumir, que é diferente daquela outra pessoa, a gente vende muito mais. Não dá mais para colocar todos os clientes dentro de uma caixinha e achar que todo mundo vai comprar igual. Hoje, o que eu percebo? Hoje, como alguém que mentora mulheres, como alguém que tem cursos de vendas, tenho aí recente o curso que foi lançado do WhatsApp lucrativo, e muitas pessoas me falam assim, mas o seu curso tem um script?
tem lá, assim, tudo que eu tenho que falar, legal, a gente traz algumas coisas e dá, assim, para sugerir palavras que você pode colocar, termos que você pode usar que vão agregar valor para o seu negócio, mas colocar todo mundo e dizer, eu vou usar esse texto numa lista de transmissão para 100 pessoas e todo mundo vai receber da mesma forma, esse tempo já foi, acabou. Porque existe uma frase muito dita que é assim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu discordo completamente. Para mim, trate os outros como ele gostaria de ser tratado. Porque existem pessoas, e a gente vai ver já que umas falam mais aceleradas, gostam de falar mais alto, mais rápido e querem agilidade, outras querem mais calma, elas precisam dessa paz para conseguir entender o que está acontecendo. Sim. Então, não é tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, e sim como a pessoa gostaria. Então, a venda consultiva, ela é muito além de você empacotar um produto e entregar uma sacola, ou empacotar um serviço e fazer aquela entrega. E sim, você entender, quanto mais a gente consegue compreender o cliente, a nossa entrega vai ser muito mais personalizada. E tudo que é mais personalizado, ela aumenta o valor agregado, você consegue cobrar muito melhor. Então, às vezes, existem pessoas que gostam de trabalhar com volume, então, às vezes, entrega menos, mas para muita gente. E existem pessoas que gostam de um refinamento. Então, a venda consultiva, ela traz esse refinamento, porque às vezes você vai precisar ouvir mais, vai demandar um pouco mais de tempo, Sim. mas, consequentemente, você vai ter um cliente mais qualificado, mais preocupado com valor do que com preço. E é um cliente que, quando você qualifica ele, ele já vai te trazer indicações. Essas indicações, elas já viram quentes, prontas para comprar também. Então, eu sou super a favor da venda consultiva, porque aquela venda, para quem não conhece a venda consultiva, é uma venda onde você realmente presta uma consultoria. Por isso o termo consultivo. Não é algo só de revender. Eu revendo algo. Eu pego o produto X, coloco um preço a mais e entrego para o meu cliente, ali está meu lucro, acabou. A venda consultiva, ela tem o pré-venda, a venda e o pós-venda, ela é muito completa, ela realmente se importa com quem está recebendo o que você vende. Então, o cliente, ele se sente verdadeiramente importante e é isso que faz com que o seu produto fique ali por muito tempo sem você, muitas vezes, estar presente, tem alguém lembrando do seu trabalho, indicando. A mulher está lá na manicure fazendo a unha, nossa, eu precisava tanto de alguém que vende tal coisa, menina, eu tenho uma ótima para te indicar. Ela fez isso para mim, ela faz muito bem, ela te entende, ela te ouve, ela faz personalizado, você vai gostar. Então, a venda consultiva, ela é muito importante. Eu até comentei com o Diego esses dias, sobre até falando do WhatsApp lucrativo, do teu curso, que a gente estava comparando num recebimento de uma mensagem que eu fiz de uma pousada. Eu fiz uma reserva de uma pousada. E aí tinha algumas mensagens automáticas que a gente recebia ali, de acordo com a reserva que você estava fazendo. E a última era assim, eu estava reservando num dia e eu já ia me hospedar no próximo. Então era menos de 24 horas entre o pagamento e a entrada na pousada. Só que a mensagem vem pronta, porque não se preocupa em quem eu estou atendendo, só estou atendendo, é sempre o mesmo discurso. Copia e cola. Copia e cola. E aí veio assim para mim, quando eu mandei o comprovante de pagamento da reserva, veio automático. Só a reserva será confirmada em até 48 horas, e assim que confirmarmos, mandaremos a chave para acesso da pousada. Eu falei, bom, como que vai confirmar em 48 horas se eu vou entrar amanhã? Então, assim, só mandou, né? Não se preocupou em personalizar o meu atendimento, porque eu estava fazendo uma solicitação de urgência, eu teria que entrar ali naquele outro dia. Então, Sim. Você percebe que não estavam me atendendo, estava atendendo todo mundo. Por volume. Por volume, da mesma forma. E aqui no estúdio, essa questão de recebimento de diferença de atendimento, a gente percebe, por exemplo, que a gente tem alguns discursos que são feitos, por exemplo, no ensaio de um mês. Quando a mãe vem, é o primeiro contato dela com a gente, então existe um script de atendimento, né? Só que muitas vezes o pai que senta para ver as fotos pela primeira vez, tem o pai que vai chegar e vai falar assim, quando fica todas? Ela nem mostrou ainda. Ele já vem e já quer uma oferta para que ele fique com tudo e ele não escolhe, ele vai embora em 5 minutos. E tem o pai que ele ouve todo o script. Aí ele pergunta sobre todo o script. Às vezes ele pede para repetir todo o script. Não, e é bacana que você vai falando, eu já até sei quais perfis são. E aí você fala assim, não dá para vender igual para todo mundo. Não dá. Então, o profissional que está vendendo, ele tem que ter a perspicácia ali de falar assim, interrompe o script. Ele não vai parar para me ouvir 2 minutos. Ele precisa de algo mais objetivo. Eu preciso pontuar o que é de fato que ele precisa saber, né? Que são informações que são obrigatórias de eu transferir para ele. E outros eu vou poder contar
colocar a história no meio do caminho, explicar, falar como que era comigo. Tem outros que se envolvem com você, que te permitem ali ter meia hora de script de venda, de explicar detalhadamente tudo, e outro ele só quer pagar e ir embora. E você tem que entender isso, né? A gente passa nisso todos os dias. Eu acredito que todas as pessoas passam, mas talvez não entendem. Ai, mas ele não deixou nem eu falar, nem eu explicar o produto. Aí eu perdi a venda. Perdeu a venda. Perdeu a venda. Então, eu acho que esse consultivo é se adaptar, né? Se adaptar a todo mundo que está te buscando. Cada um vai ter seu jeito, cada um vai ter seu jeito. Como a gente tem jeito para aprender, a gente tem jeito para comprar, né? Para consumir. Então, é bem legal essa questão das pessoas se preocuparem com quem estão atendendo e não realmente darem ali um roteirinho pronto, né? Engessado, que acha que serve para todo mundo. Eu sempre digo que vender é entender de pessoas. Quanto mais você entende de pessoas, mais você vende. Então, não é se preocupar, qual é o melhor script? Quais são as palavras que eu tenho que usar? Às vezes a gente ouve muita preocupação de gatilhos mentais. É importante, a gente crê que a gente vai falar sobre ele hoje, mas assim, não é tudo. Não adianta você só gatilhar um cliente, até porque se o cliente tiver conhecimento de gatilhos mentais, ele vai perceber. Ele vai olhar e falar assim, ela tá usando gatilho mental comigo, então cuidado, porque aí você também vai perder venda. A gente parte de um princípio de que nós estamos falando com empresários que estão sempre avançando, crescendo. Então, a tendência é o quê? Conforme a nossa régua sobe, a gente começa a atender clientes muito mais qualificados, que também têm conhecimento. E aí, numa hora dessa, a gente tem que estar preparado para atender aquele que às vezes não tem tanto conhecimento, mas aquele que também está super qualificado e que ele sabe do que ele está falando. Sim. E se você não estiver preparado, você também perde venda. E muitas vezes a gente que tem um pouco mais de conhecimento ou autoconhecimento, pelo menos entende que você está entrando numa pessoa que está fazendo um discurso com um gatilho, mas ela fala, mas caramba, e ela ainda vendeu para mim. Não é? E você sabe, mas ela consegue te dar um atendimento tão personalizado e tão no teu perfil que você fala, tudo bem, ela até usou gatilhos mentais, mas é isso que eu preciso, é o produto que ela tem que eu preciso e tudo bem. Agora, quando aquilo soa forçado, né, é só... Aí eu vou colocar gatilhos mentais no meu discurso de venda, porque dizem que isso vende. E as pessoas hoje na internet buscam muito isso, né? Receita de bolo, fórmulas prontas. A gente está numa era muito imediatista. Exato. Hoje, muita gente não consegue assistir um vídeo de Instagram de 90 segundos. Nos primeiros 7, se aquilo não retiver a atenção dela, ela tá pulando, ela tá acelerando. Então, a gente fala que a era dopamina. Imagina você tentar tratar todos os clientes iguais e você mandar um texto gigante, a pessoa leu a primeira linha, e só de ela ver o tamanho do texto, ela já tá indo embora. Com certeza. Então, é realmente assim, não é só ficar gatilhando, é você ter uma junção de técnica com conteúdo mesmo. Porque se você, eu vou jogar um gatilho ali para atrair o cliente, beleza, joguei uma frase, uma isca, o cliente vê. Quando ele chegou em mim e eu já não tenho profundidade, ele fala, mais um, próximo. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado. E a venda consultiva, ela é maravilhosa por conta disso. Porque realmente você consegue olhar para o outro, entender o outro e entregar aquilo que ele precisa, e não aquilo que você quer vender. Porque muitas vezes tem isso também. Porque eu só tenho isso aqui no meu estoque, eu vou empurrar porque eu tenho que me desfazer disso aqui. E às vezes você perde um cliente, um potencial cliente, e ainda sai mal falado. Porque fala, nossa, mas não era aquilo, eu tava falando que não era aquilo que eu queria. E a pessoa tava insistindo. Tava me empurrando aquilo. Me empurrando, as pessoas percebem. Quando você falou do texto, manda um textão, isso é outro indício de você perceber comportamento de cliente, né? Porque a pessoa manda um textão com várias informações. Aí a pessoa te pergunta uma informação que tá lá no texto. Aí a vontade que a pessoa tem de responder, mas tá ali, né? Mas tá ali, mas ela não leu, porque ela não é desse perfil. Talvez ela seja alguém que precisa receber um áudio explicativo. Exatamente. Talvez ela tenha que ver a informação objetiva, 3 tópicos. E você custa tanto, assim, entrega tanto, e é isso. Porque aí para ela funciona, né? E quando você diz, dá vontade de responder. O pior é que tem gente que responde. Tá escrito ali, põe o dedinho. Perdeu a venda. Porque se é um dominante que tá lendo, vai falar, que mal educada. Meu Deus, é assim que ela trata o cliente? Não, nem quero mais conversa, vai deixar falando. É verdade. Então, assim, a gente precisa tomar todo esse cuidado. Por isso que saber vender, dominar a venda é tão importante. Porque a gente está lidando com um ser humano. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo aí
crescer demais, inteligência artificial, mecanismos para vender. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, Lu, você acha que a inteligência artificial, né, vai substituir o consultor de vendas? Gente, dificilmente, porque à medida que, a mesma forma que a gente, sim, dá para melhorar os nossos textos, dá para melhorar os nossos argumentos e aprender com a inteligência artificial, de outro lado, a gente tem a questão assim, o ser humano precisa de outro ser humano. Ninguém gosta de lidar com máquinas. A gente vê isso em, por exemplo, WhatsApp de grandes empresas. Então, digamos lá que você vai falar com a Vivo, com a Claro. Você coloca lá e começa a vir várias mensagens, a gente se sente falando com um robô, mas a gente entende, porque é realmente uma empresa gigante. Agora, imagina você querer robotizar o nosso negócio, né, que é grande, mas ainda não numa proporção desse tamanho. E aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu achei que eu tinha acesso ao estúdio Rossini de uma forma mais intimista, achei que eu podia falar com a Luana de uma forma assim, com alguém do suporte, da equipe dela, Sim. E de repente eu mando mensagem, aí digite 1, aí vem um textão. Ah, digite 3, aí vem mais um textão. Aí você fala, mas isso é infinito, esse texto. Sim. Então a gente precisa ter esse cuidado de não robotizar tanto para não perder essa humanização. Humanizar não necessariamente você tem que ser você respondendo, você precisa ficar mandando vídeo com o teu rosto, mas a pessoa se sentir verdadeiramente importante, isso faz toda a diferença. E entender que o que ela precisa está sendo atendido, não é que ela caiu numa esteira de produtos, que você só tem aquilo, sabe aquela pizza que você vai pedir no iFood e está escrito lá, não alteramos nenhum ingrediente. Exato. Aí você já fala, caramba, eu não mas posso pedir sem cebola. Que tá ali, né? Não como. Por que não, né? Por que não personalizar, mas dá trabalho, vem entrar... É isso. Vender dá trabalho, crescer dá trabalho, ganhar mais dá trabalho, mas se a gente quiser coisa fácil, é melhor não ter um negócio, é melhor não ser dona do seu próprio negócio, porque realmente vai dar trabalho. Trabalhar para alguém também dá trabalho, Sim. Ser funcionário e sair de casa, não poder estar presente com seus filhos também dá trabalho, então tudo dá trabalho, a gente precisa escolher qual é o difícil que a gente quer viver, né? Com certeza. Apesar da gente ter a venda consultiva, existe alguma técnica que eu diria aquela receita de bolo que todo mundo busca, né? Existem técnicas básicas para a gente implementar na nossa venda que é meio que universal, que dá para você tentar com todos os perfis, coisas que você pode trazer para a gente de dicas, de estratégias de venda ou de gatilhos mentais que normalmente fluem em qualquer discussão. Em termos de gatilho, que eu sei que todo mundo gosta desse tema, eu acho que o gatilho ele é super válido. Se não fosse válido, a gente não teria aí, né, tanta gente usando e tal. Mas o que a gente precisa tomar cuidado com o gatilho? Ele precisa, em primeiro lugar, ser verdadeiro. Então, por exemplo, vamos falar aqui do gatilho da escassez. Uhum. Eu vejo muita gente falar assim, últimas peças, esse aqui é o último tamanho que eu tenho disponível pela metade do preço. E lá no estoque da pessoa está caindo de tanta peça igual. Então, só use a escassez se realmente estiver escasso. Um gatilho muito legal também de usar, o gatilho da curiosidade, mas de uma forma estratégica também. Então, deixar o seu cliente curioso, olha, vai ter um lançamento, meu Deus, vocês não perdem por esperar. Vai ser algo surreal, preparem os cartões, porque realmente é algo único, eu nunca fiz antes. Eu vou trazer um presente para vocês, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes e colocar ali aquela curiosidade, falar, nossa, o que será que vem aí? Né? Eu acho que você consegue fazer isso muito bem, né? A Pri adora deixar a gente curioso, os seguidores dela que o digam. Então, às vezes, olha, eu vou fazer uma coisa, eu quero saber quem é que vai acertar, né? E criar realmente ali tudo que a gente fala de narrativa, colocar o seu cliente para participar. Sim. Hoje as pessoas gostam muito de participar, de dar palpite mesmo. De ter essa conexão Sim, com você, de você, por exemplo, eu tenho uma loja de moda feminina, mostrar ali, pedir para elas fazerem uma batalha de looks, qual que elas preferem, o que vocês mais escolherem vai ser o que eu vou fazer o próximo provador. Olha, eu vou trocar minha foto de perfil com um novo look de lançamento da loja, eu quero que vocês votem para escolher qual a foto que está melhor. Então, o cliente, quando ele se sente participativo, é como se aquilo fosse uma parte dele. É como se o pertencimento. Uhum. É como se ele fosse acionista daquele negócio. Nossa, eu tenho uma participação ali. Sim. Imagina que surreal a pessoa falar, olha, essa foto de perfil tá aí porque eu ajudei a escolher. Foi a minha foto mais votada. Então, realmente, é trazer elementos que o cliente se sinta pertencente à marca. Isso também é muito importante. Então, são coisas que são tão simples, mas que para o cliente isso faz toda a diferença. Então, a venda, ela não precisa ser algo... Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas vender é muito difícil. Uhum. Eu tenho que dominar tanta coisa.
Mas eu falo que o arroz e feijão bem feito, ele traz muito resultado. Então, é nunca forçar, essa premissa de não forçar o cliente a comprar aquilo que não faz sentido para ele, já é um avanço. Sim. Então, assim, não tente empurrar algo que o seu cliente não precisa. Porque é o último no estoque ou porque você está precisando muito do dinheiro. A gente conversou um pouco sobre isso numa live que a gente fez, né, algum tempo atrás, que falando sobre o quanto, principalmente mulheres, infelizmente, algumas tiveram que começar a empreender na necessidade. Então, tomar cuidado para, nossa, eu estou precisando tanto do dinheiro, esse cliente precisa comprar, eu vou vender assim mesmo. Não é aquilo que a pessoa quer. Muitas vezes, a sua sinceridade vai fazer aquela pessoa te trazer várias indicações, voltar em um outro momento e continuar ali com você. De você olhar e falar assim, olha, infelizmente, hoje, o produto que você precisa eu não tenho. Se você quiser, eu posso fazer uma encomenda, eu posso providenciar daqui a alguns dias e jogar limpo, porque o cliente vai saber. Sim. O cliente percebe isso também. A honestidade, a transparência, isso também é algo que na venda faz muito sentido. Quando você falou de ser verdadeiro, né, que nem a causar a surpresa, mas essa surpresa tem que vir, né? Porque senão você cria também todo aquele aspecto e a pessoa fica, o que é? E a expectativa não é frustrada. Era aquela coisa que você faz todo dia e que não fazia sentido. Então, o gatilho na questão de ser verdadeiro, eu acho que é o ponto principal. Porque muitas vezes, que nem eu vejo aqui no estúdio, a gente gera gatilhos, sim, mas eu digo que são gatilhos reais, que na verdade você só precisa despertar na pessoa uma coisa que ela não está vendo por aquele lado. Por exemplo, um pai que vem para pagar o ensaio gestante para a mãe. Ele só está vendo o dinheiro. Em geral, os homens, eles estão ali, X fotos por X preço. Eles estão racional. O papel de homem provedor, né? Exato, ele está vendo se dá para pagar. É isso que ele está vendo. Mas, na verdade, ele não parou para pensar o que ele está levando. E esse gatilho de mostrar que aquilo é a recordação da família dele, que aquilo é a história do filho dele que ele está começando a construir, que isso daqui 10, 20 anos, né? A gente fala que foto, quanto mais tempo passa, mais valor ela tem. Então, é conversa de vendedor? Gente, não é. Põe a mão na consciência e pense o que seria de você hoje sem suas fotos de 20 anos atrás. Isso é muito real. Sem lembrar o que você fez, como era a sua família, a estrutura que é quando você nasceu, né? A gente tem fotos de pequeno e a gente fala, nossa, olha como era. Então, não é forçar uma venda. É nosso papel mostrar para ele esse lado emocional que ele não está vendo. Ele está tão racional no ponto de pensar no que dá para pagar hoje, mas ele tem que racionalizar, sim, entre o que dá para pagar e não empurrar mais do que ele precisa ou mais do que ele possa. Porém, com a cabeça de que eu preciso me doar ao máximo que eu posso aqui, porque é o registro da minha família que eu estou construindo. Então, uns vão ver pelo lado, né? A pessoa que fala do lado do vendedor ruim, né? Vai falar assim, mas é vendedor, né? Tá falando que falta... Não. É um gatilho que eu considero real, verdadeiro, que eu só estou te fazendo enxergar o valor daquele produto que você está comprando. Ótimo, é um gatilho mental de venda, sim, eu vou despertar em você mais desejo por aquilo que eu estou vendendo. Mas, ao mesmo tempo, eu só estou te fazendo ter consciência da dimensão do produto, né, do valor, sim, e não do preço do produto que eu estou vendendo. Eu gosto de pensar nisso também, por exemplo, hoje eu falo como mãe, então... Tem coisas que eu não lembrava mais que o Gustavo tinha feito. E quando eu olho vídeos, quando eu olho fotos, assim, eu falo, nossa, eu não lembrava disso. E a gente, quando vê, tá rindo ali, olhando para as fotos. Então, realmente é algo que traz lembranças e memórias maravilhosas de coisas que a gente, às vezes, deixa cair no esquecimento. Deixa cair. Né? Então, é um momento que ele, como criança, também gosta de ver. Nossa, eu fazia isso e tudo mais. E uma coisa que ajuda muito nessa questão que você citou de trazer a consciência para o cliente é saber fazer perguntas. Eu sempre digo que quem sabe perguntar, lidera. E quem responde se compromete. Porque se você sabe fazer boas perguntas, então imagina você perguntando pro teu cliente ali, seu cliente tá, ai, nossa, mas essas fotos, eu acho que eu não preciso de tudo isso de foto e tal. E como é que você acha que teu filho vai se sentir quando ele tiver X anos e ele poder olhar essas fotos e ver coisas que ele não sabe, não tinha consciência de que ele fazia? Como seria para você poder pegar um fim de semana e sentar com a tua família e rever um álbum e olharem juntos e ter esse momento gostoso, satisfatório? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue se imaginar a longo prazo. E quando você sabe fazer a pergunta certa, ela fala, nossa, realmente, passa tão rápido, ter esse registro vai fazer sentido para minha família. E muitas vezes trazer o que ele já sentiu como pessoa, porque muitas vezes projetar algo é difícil na pessoa, um sentimento. Projetar um sentimento que ela ainda não sabe, porque, por exemplo, como a gestante nem teve o filho ainda. Ele não recebeu esse peso na mão dele, mas normalmente a gente consegue trazer isso para a realidade de a sua infância.
Sim. Você vê seus pais, você tem foto dos pais, você tem foto da sua mãe grávida? Eu não tenho, eu falo que eu fui pegando lixo, porque a minha mãe tem foto casando, Meu Deus. depois tem foto com eu voltando do hospital. Eu falo, o que aconteceu nesse meio? intervalo, Nesse intervalo, né? nesses 9 meses, teve algum problema. Mas, enfim, ela não tem uma foto gestante, eu gostaria muito que ela tivesse, para eu poder ver. Para eu poder fazer parte dessa história, Sim. entender a história como um todo, né? Uhum. Então a gente consegue despertar muitas vezes nisso, né? Sim. Eu não tenho. Aí ele fala, eu tenho da minha mãe. Poxa, é legal. Meu pai tem um cabelão desse jeito e tem não sei o quê. E aí ele viveu aquilo. Então é mais fácil você falar, olha, você tem essa oportunidade de ter esse registro, então seu filho também precisa ter. E a gente fala aqui muito, que é uma das faz parte da nossa missão, porque a gente vive numa era imediatista e altamente tecnológica. As pessoas se preocupam em ter foto para postar. Então, Exatamente. aqui é assim, quando você me manda uma foto para eu postar? É a primeira pergunta de toda venda. Então, sim, a gente vai mandar para você postar, porque é o momento, né? Todo mundo precisa disso nesse momento, para mandar no grupo da família, para postar no Instagram, mas a gente quer colocar na cabeça deles de que a gente não sabe até quando. A gente não sabe até quando a gente tem WhatsApp, a gente não sabe até quando a gente tem Instagram, como outras redes sociais já morreram, a gente não sabe até... É o plantar em terreno dos outros. Né? A gente está plantando no terreno alheio. O que eu posso fazer para você guardar isso para sempre? A gente sempre fala, ter backup pelo menos 2 mídias diferentes, numa nuvem, numa mídia física, mas ter foto impressa. Porque isso já se passou quantas gerações, quantas tecnologias, e os álbuns estão aí. As pessoas, minha mãe tá lá com o álbum dela intacto de casamento, 40 e poucos anos. Minha avó tinha uma foto na parede lá dela, do meu avô, sei lá, deve ter uns 80 anos aquela foto. Então, dizem que foto não quebra, né? Porque não conhece as antigas, que a gente pega, se mexer muito, ela creque, é bem isso. Mas é algo tangível e que a gente consegue ultrapassar a geração. Então, dentro dos nossos valores aqui do estúdio, é a questão da foto impressa. Só que o cliente, ele não chega sabendo isso. Você tem que educar ele que aquilo é tão necessário e o porquê é tão importante. Ele não chega para você, não, mas eu quero foto impressa, porque foto impressa que eu vou conseguir ter lá 50, 60 anos na minha casa. Não, faz parte do nosso processo de venda. Só que aí que eu quero chegar, tem cliente que ouve. E ouve a história, e se emociona, e dá o tempo para você explicar tudo o que você quiser. Agora, tem cliente que fala quanto é. E quer sair correndo, não é verdade? E aí eu queria que você explicasse pra gente por que um age assim, por que um chora junto com a gente, fica lá meia hora ouvindo a história e conta a história da mãe dele junto. E tem uns que chegam e olham pro computador e fala, quanto dá essas? Quantas vezes eu posso pagar? Tá bom, pode fechar. E não te deixa ir para nenhum lado emocional, ele é totalmente racional. Conta um pouquinho pra gente desses perfis. Sim, o nome disso é perfil comportamental, né? A gente sabe que cada pessoa ela nasce com um conjunto de habilidades que ela recruta para tudo na vida. Muitas vezes a gente não tem a consciência de que é isso. Então, o nome disso é perfil comportamental. Então, cada pessoa tem o seu perfil. Então, para tomar decisões, para se relacionar, para comprar, para vender. Então, é um conjunto ali de atitudes que ela recruta na hora de viver, de fazer as coisas, de ter ações ou até mesmo para deixar de agir. Então, eu trabalho com a teoria DISC, quando eu faço as análises. Então, eu trabalho com a teoria DISC, que são siglas americanas, mas que elas significam, o D é de dominante. Então, o dominante ele é um perfil que as pessoas tendem a achar que é o todo-poderoso. Na verdade, ele acha que ele é o todo-poderoso. Já vem do nome, gente, ele domina. Já domina, né? O nome já diz dominante. Então, o dominante, eu sempre gosto de dizer, antes de falar de cada perfil, que perfil comportamental, ele não é sentença, ele é uma tendência. Então, existe uma tendência. Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre cada perfil é que existe uma tendência, não que necessariamente é aquilo. Mas é muito bacana, porque toda vez que eu faço uma devolutiva, as pessoas falam, como é que você sabe disso? A meu respeito, eu nunca te contei isso, né? Porque realmente o perfil é algo muito da gente, cada um tem o seu mesmo. E a gente tem o perfil natural e o adaptado. Então, o adaptado é dependendo do nosso ambiente. Então, troquei de trabalho, tô precisando adaptar aqui, fazer alguma coisa que não é bem o que eu gostaria, não é o que eu faço com naturalidade. Então, a gente se adapta. Agora, o nosso perfil natural, ele raramente muda, ele não muda. Você nasceu assim, vai morrer assim e tá tudo certo. Então, o dominante ele tem uma característica muito... todos os perfis, eles vão de 0 a 100. Então, quanto mais perto do 0 a pessoa estiver, muito mais disfuncional ela estará vivendo, porque ela, dentro do perfil dela, vai estar muito baixo as características daquele perfil. E quanto mais alto ela tiver dentro daquele perfil, ela precisa tomar cuidado,
para ela não despertar o pior daquele perfil. Então, vamos falar do dominante. O dominante, ele tem uma característica de ser muito bom em bater metas, então aquela pessoa de muita atitude, que realmente vai para cima e faz acontecer, é muito do agir. Então, é muito focado em resultados. É alguém ótimo para uma liderança que precisa focar em números, em metas, em resultados. O que a gente precisa tomar cuidado com esse perfil? Ele é um perfil muito objetivo, então, quanto mais alto for a dominância desse perfil, ele tem aí uma tendência a ser arrogante, não conseguir ouvir muito bem as pessoas, então às vezes atropela a vontade dos outros, então chega alguém, vai falar, eu não quero ouvir o que você vai falar, eu quero resultado, você já fez isso que eu mandei? É isso e pronto. E o cliente dominante, ele tem essa tendência a gente conhece o cliente dominante quando, por exemplo, no WhatsApp ou até por uma ligação, esse cliente, ele chega, ele mal te dá boa tarde. Ele já fala assim, oi, quanto custa tal coisa? Quanto custa um ensaio gestante? E aí, para não perder venda, a gente precisa saber como lidar com essa pessoa. Se você já tiver lá o script pronto, com um texto gigante, você mandar para o dominante nessa hora, olá, muito prazer, seja muito bem-vindo, nós somos do Estúdio Rossini, estamos aqui há não sei quantos anos e já fizemos não sei quem, já fotografamos tais e tais personalidades, você já visitou nossas redes sociais? A pessoa vai olhar e falar, ai, meu Deus, eu só perguntei o preço. E ela vai embora. Né? Agora, quando você sabe lidar com o dominante, então o dominante é o seguinte, primeiro você responde exatamente o que ele perguntou. Então, cheguei lá no WhatsApp da Rossini, olá, tudo bem? Quanto custa um ensaio gestante? Oi, Luana, tudo bem e você? O ensaio gestante está no valor de X. Você já conhece o nosso trabalho? Você já conhece nossas redes sociais? Você veio por alguma indicação? A gente pode conversar mais, para você é melhor por áudio, é escrito. Então, primeiro você já deu a resposta que o dominante queria. Depois você vai mostrar para ele que você se importa com ele, que você quer conversar mais, estreitar relações e tudo mais. Aí o dominante vai falar, obrigado por responder a minha pergunta, agora eu vou querer mais informações. Agora, e ele tem que se sentir também no controle da coisa, entendeu? Então, para você fechar com o dominante, é você só falar quais são as formas de pagamento e falar para ele qual fica melhor para você. Para ele escolher como ele quer pagar. Se ele quer fazer Pix, se ele quer fazer transferência, ou se ele quer passar cartão, porque ele quer se sentir sempre no controle. Então, o dominante, se ele percebe que ele está perdendo o controle, ele já começa a despertar ali algumas coisas ruins do perfil. Então, é um perfil excelente para ter agilidade, para fazer as coisas realmente acontecerem, mas ele precisa sempre olhar um pouco mais para as outras pessoas e ver se ele não está atropelando ninguém. Então, quer ter sucesso vendendo para um dominante? É ser muito objetivo, responder o que ele está perguntando sem lenga-lenga, sem querer contar muita historinha. Dominante não tem paciência. É aquela coisa assim, se você estiver falando e ele vê que aquela história tá chata, ele quase que pergunta. Se ele for um dominante com autoconhecimento, ele vai se controlar. Mas se ele não for, ele já fala assim, tá, mas e o final? Mas sabe? Mas onde que deu isso? Porque, né, essa parte aí você já falou. Eu me identifico total. Né? A E pessoa se você começa a contar muita história, eu já vou falar assim... Tá, mas... E o pior, o dominante é assim, se ele já escutou a mesma história 2 vezes, você vai começar a falar, mas isso você já me falou. Essa história eu já conheço, isso você já falou outro dia, vai repetir de novo. Sim. Então a gente precisa tomar cuidado, mas é um perfil maravilhoso. Também tenho dominância no meu perfil, então assim, é um perfil muito bonzinho. Mas a gente bonzinho, eu não sei se seria a palavra correta, agradável. Né? Mas todo perfil tem um lado bom, que nem você falou. Ele é a pessoa... que vai atrás de metas, que é determinado, que é focado, etc. Então vai ter as características boas e vai ter algumas coisas que a gente tem que trabalhar para não ser, né? Sim. Mas o bom de saber como atender é isso, porque muitas vezes pro atendente, para quem tá ali no comercial, para a pessoa que recebe a mensagem, pode soar como, nossa, que pessoa... Arrogante. Só pergunta o preço, mal deu bom dia. E se for um dominante que estiver mais perto do 100 ainda, muitas vezes ele não vai nem falar oi, bom dia, tudo bem, nada. Ele só vai mandar realmente a mensagem, sem foto de perfil no WhatsApp. Então, você não sabe nem com quem você está falando, você está achando que é um golpe. E só chega e fala assim, quanto é? Quanto é o quê? E, de repente, a pessoa que está atendendo, ela tem um perfil totalmente oposto. Então, se ela for um estável, por exemplo, que a gente vai falar depois, que é uma pessoa mais educada, mais polida, ela gosta de dar um bom dia, de conversar e tal, ela vai olhar e falar, nossa, meu Deus, né? Será que isso aqui realmente é um cliente? Então, a gente precisa tomar cuidado e voltar lá na frase do começo. Não trate os outros como você gostaria de ser tratado, mas como a pessoa gostaria de ser tratada. Porque se você for querer dar a sua aula de estável para o dominante, ele vai falar assim, você vai perder a venda. Porque você vai querer, não, pera,
Comigo você não vai ser arrogante assim. Eu vou começar meu script desde o começo. E se for um dominante atendendo outro dominante e os dois estiverem numa dominância muito alta, sem autoconhecimento, meu Deus, vai dar briga ali, certeza, porque vai ser um respondendo mal o outro e essa conversa vai ficar ríspida. Então, o dominante ele precisa realmente tomar esse cuidado, mas o dominante trabalhado, que é o que eu falo, ele é um perfil excelente. Tratado, gente, com remédio em dia. É um perfil que ele já vem pronto para comprar. Então, se você souber identificar e vender para o dominante, é algo assim que ele já está decidido, ele já está com o cartão pronto, ele já sabe o que ele quer, provavelmente ele já tem alguns elementos, ele já estava te stalkeando ali, então ele já fala, é isso que eu quero e pronto, eu já sei que essa blusa vai ficar ótima para mim, eu quero essa blusa. Então, por exemplo, o meu perfil de dominância, às vezes eu chego numa loja e uma vez aconteceu, eu falei, eu quero um escarpão preto, número 37. Gente, não tem como ser mais específico aqui. Eu quero um escarpão preto, 37. Faltou falar o tamanho do salto, pô. De repente foi, mas né? tinha um dele na vitrine, então eu mostrei, falei, eu quero um desse preto, 37, ok. Agora todo mundo já sabe quanto eu calço, amiga. E aí, eu sei que existe, para as lojas, existe algo do tipo, nunca desça só com um par de sapato. E o rapaz desceu com tanta caixa, quase que eu falei, moço, eu não sou uma centopeia. Mas ele trouxe de tudo. Ah, tinha esse aqui também, tinha esse e outras cores e tudo mais. Eu, na época, não sabia do meu perfil. Dentro de mim, eu tava falando assim, meu Jesus, será que ele não entendeu o que eu disse, que era um escarpão preto 37? Pra que trazer tanto sapato? Porque eu não tenho essa paciência de ficar ali, experimenta uma coisa, experimenta outra e ver se não, eu gostei, serviu, tá confortável, tô decidida, eu vou levar e pronto. E existem perfis que não são assim, que ele vai se sentir inseguro, então é muito importante a gente entender isso. O dominante, ele é mais racional e muito ágil na decisão. Então, racionalizei, é isso que eu quero, pronto, vou levar. Okay. Facilite o processo para ele. Facilite e pronto. E tem outros perfis que a gente vai falar agora, que eles já são mais emocionais. Vamos falar do mais legal? O influente. O influente é o mais legal. O influente, ele é muito gente boa, é muito legal. Porque... É porque eu sou, gente. Eu tô num nível de influência. O seu assim. é mais influência que dominância, né? O influente, ele é um excelente comunicador, né? Então, ele já nasce ali com o dom de falar. É alguém que se comunica muito bem, ele é ótimo para fazer relacionamentos. Então, o influente, ele é alguém que consegue cativar pessoas, que onde chega ele faz amizade, ele já consegue estabelecer uma relação e ele sabe criar relações duradouras. Não só ter contatos, mas relações que duram muito tempo. Isso no perfil tratado, medicado. Então, o perfil influente, se ele for muito baixo, ou se ele não é um auto-influente, mas que ele não sabe que ele precisa dosar, eu falo que é o bom senso, ele pode parecer intrometido, inconveniente. Então, é aquele amigo que a gente brinca muito disso no culto, né? Quem é um amigo influente religioso? Ele chega na igreja, o culto tá aquele silêncio, só tem lá alguém falando lá na frente, e ele chega querendo cumprimentar todo mundo, aí ele quer sentar naquela vaga do banco, que vai ter que passar na frente de todo mundo, e vai, licença, desculpa, tudo bem, nossa, você tá aqui, quer dar um beijo no meio da pregação, né? Se deixar, ele levanta a mão e fala, desculpa, viu, precisei me atrasar, não sei o quê. Então, é aquele perfil que, se ele não tiver cuidado, ele passa por inconveniente. É aquele perfil que, se tiver uma palestra e derem a chance de alguém falar e ele pegar o microfone, se ele não for trabalhado, ele vai ficar contando história ali, ele quer falar dele, ele quer, né? Então, perceba que são perfis assim que tem os dois extremos, o 8 e 80, mas é um perfil maravilhoso. Se você precisa de um perfil ali para fazer conexões, é o influente. E o influente para comprar? O influente, ele gosta de cores, ele gosta de coisas que realmente tenham vida, que apareçam. Então, eu vendo roupa, levo o influente para comprar algo que tenha cores. E deixa ele falar um pouco, deixa ele se expressar, deixa ele explicar, contar a história dele. Porque se a gente pega um influente, principalmente se for um influente puro, por que eu falo influente puro? Porque assim, existe uma tendência da gente ter um perfil entre os 4 que mais sobressai. Mas, às vezes, a gente tem 2 perfis. E tem os perfis raros que são até 3 perfis, né? Então, assim, o influente, se ele for puro, por exemplo, e ele começar a falar e a pessoa cortar ele no atendimento, você perdeu a venda. Porque ele fala, nossa, mas que pessoa grossa, eu nem falei, ela já... É isso e pronto. É um dominante atendendo um influente. Aí lascou. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. O influente, geralmente, ele vai perguntar mais, ele já vai querer justificar por que ele está comprando.
Então, eu queria saber quanto que é o ensaio gestante, como que funciona, quanto tempo antes eu tenho que marcar, né? Porque assim, eu engravidei, né? Na minha lua, começa a contar a história, só falta dizer como é que engravidou. Então, é algo que realmente gosta mais de expressar, de falar. Então, sempre que for vender para um influente, Deixa ele falar. E ele provavelmente também vai te ouvir. Mas Sim. porque ele gosta de gerar conexão. Sim. Então ele vai deixar você também contar a história e ele vai se empolgar com a tua história e ele já vai linkar em outra coisa. E o influente, ele sempre vai ter algo parecido que ele viveu. É incrível. Você fala assim, nossa, quebrei a minha unha. Menina, semana passada eu também quebrei minha unha, você acredita? Nossa, ontem eu tava com dor de cabeça. Nossa, você acredita que eu também? Então, é algo assim, ele sempre viveu já o que você viveu. É muito interessante. Só que, diferente do dominante, por exemplo, para ele decidir, ele é mais emocional. Ele também é rápido, mas ele é mais emocional. Então, o dominante, ele vai racionalizar mais para poder tomar uma decisão. O influente, ele já pensa um pouco. Então, quem é dominante influente ou influente dominante é uma briga interna. Às vezes ele vai comprar pelo racional, às vezes pelo emocional. Vai depender muito de ele enxergar valor naquilo que está comprando. Mas ambos não demoram a decidir. Não, os dois decidem rápido. O influente tem até que tomar cuidado, porque o perfil influente, existe uma tendência a abrir caixinhas e sair só abrindo. Uma coisa muito típica do influente é a desorganização. O influente, ela fala isso rindo, porque ela tá falando o meu perfil na minha cara, assim, ó. Não, eu também sou influente, então eu posso falar conhecimento de causa. Porque assim, existem estudos que falam que os criativos são desorganizados. Então, às vezes, a gente olha aquela bagunça e a gente cria naquele ambiente, né? E, por exemplo, quando a gente fala aqui de conforme, o conforme surta com o influente desorganizado. Porque o influente, muitas vezes, ele tem a tendência na vida de abrir caixinhas, abrir conversas e não fechar. Começar projetos e não terminar. Então, se uma pessoa for só influente, não tiver a dominância, por exemplo, às vezes ela começa um projeto e ela não termina, ela não foca porque ela só quer começar, ela só quer coisas novas. Então, o influente, ele sempre quer o fator novidade. Então, o cliente influente, para quem trabalha com lançamentos, assim, de coisas novas, um mês sim, um mês não, a gente tem produtos novos na esteira, a gente tem novidades. O influente ama, porque ele gosta sempre de coisas novidade. Então, assim, lancei aqui uma coleção nova de brincos, de joias. O influente adora, ele pode ter vários, ele vai querer mais um, porque aquele é um pouco diferente. Esse é o influente. Tá? E aí a gente tem o estável. Aí vai pro outro lado da casinha. É outra extremidade. De um lado a gente tem os dominantes influentes e do outro a gente tem o estável conforme. Então, assim, não são perfis opostos. Eu falo que todo perfil ele se complementa. Geralmente, o dominante influente é casado com o estável conforme. Também faz sentido aqui. Faz sentido, né? Então, geralmente a gente atrai perfis complementares. Eu não chamo de opostos. Mas é interessante que o estável, eu brinco que o estável é o perfil mais fofo que tem. Porque o estável ele é mais tranquilo. Então, ele é mais de observar. Ele é a pessoa que geralmente chega nos ambientes. Primeiro ele olha, para depois ele se pronunciar. Então, é mais da apatia mesmo, assim, mas ele tá ligadinho. Ele tá quieto, mas ele tá observando tudo, captando as coisas. E ele já é mais tranquilo para tomar decisão. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque esses dois perfis que a gente vai falar agora, se um dominante estiver atendendo ele e ficar pressionando, então, você vai fechar? E aí, a senhora quer, não quer, como é que vai ser, tal? Ele espana. Ele vai falar, essa mulher tá com muita pressa, ela não deixou eu pensar. Não, vai ficar para outra oportunidade. Aí ele dá desculpas. Ele fala assim, não, eu vou pensar melhor, eu vou falar no momento marido, vou falar com meu marido. Normalmente eu sempre falo isso com as meninas, é porque na verdade ele não entendeu, não deu tempo dele maturar. Vamos dizer assim, era muita informação, você pegou um cliente estável, conforme. Eles precisam de dados, eles precisam pensar, eles precisam, na cabeça deles, fazer no Excel e planilhar e falar assim, isso faz sentido para mim. Se essa conta não fechou, ele dá uma desculpa e foge da venda. Né? Ele esquiva mesmo, porque na verdade ele só não ficou pronto, não deu tempo dele amadurecer aquela ideia dentro. Enquanto o dominante, o influente, tá bom, tá bom para mim assim. Ele não, ele precisa de mais tempo para poder o dominante e o influente eu falo que é facinho de se endividar, né? Porque, meu Deus, vê as coisas que quer comprar, quer tomar decisão, não sei o quê. O estável conforme não, eles pensam mais. Então, o estável, ele precisa realmente ver que aquilo faz sentido para ele. Um valor muito grande para o estável é a segurança. Então, assim, será que eu posso pisar aqui? Será que vai ter chão? Não, mas e se eu pisar e não tiver chão? É melhor eu não tomar essa decisão, porque eu posso me prejudicar, eu posso não conseguir avançar. Então,
acho que aqui tá mais confortável, eu vou ficar aqui mesmo. Então, se o estável perceber que o que ele já tem, que o que ele já é, o que ele já faz já tá bom, ele não é muito de correr riscos. Então, quando a gente vai ofertar um produto para um estável, a gente precisa tomar cuidado para não usar uma linguagem, por exemplo, o gatilho da escassez. Dificilmente vai funcionar. Não é que não vá funcionar, mas tem a tendência de não funcionar tanto com o estável quanto com um dominante, por exemplo, um influente. Então, se ele, meu Deus, vai acabar, não posso ficar sem, eu preciso comprar. O estável, ele já fala assim, será que tá acabando mesmo? Não, mas e se eu não tiver dinheiro para pagar quando vier a fatura? Ou às vezes nem usa cartão. Então, já é uma coisa assim, bem mais segurança. Deixa eu pensar primeiro. É a estabilidade. É realmente o nome, estabilidade. Ele precisa ver que aquilo é estável. Eu acho que talvez ele se identifique com marcas que tenham mais tempo de mercado. Sim, então assim... Que traga uma segurança para ele. Já a gente vai falar do conforme, o conforme ele precisa de mais elementos. O estável, ele não busca tanto elementos, mas ele se preocupa muito com a segurança. Então, assim, para uma decisão dele, ele é mais emocional e mais demorado. Então, ele é também, assim como o influente, ele também precisa mais da emoção, mas só que ele precisa de tempo para pensar. Então, se você vai fechar com uma gestante, por exemplo, ela tá ali. A gente, quando é gestante, por natureza, já fica mais emocionada ali com a situação, né? A maioria. Então, assim, geralmente ela vai ter uma tendência a fechar mais rápido e tal, se você pegar nas emoções do momento, se ela vê algumas fotos que, nossa, que lindo esse ensaio e tudo mais. Mas se você ficar ali, então vamos fechar? Não, você precisa fechar logo, porque ó, você já tá de 30 e poucas semanas, daqui a pouco não dá pra fazer mais. E aí? Mas olha, eu já vi aqui que você tá completando não sei quantas semanas. A pessoa fala, mas ela tá cuidando mais da minha gestação do que eu. Não, tá só querendo me vender e ela vai esquivar. Então, tudo isso a gente precisa tomar aquele cuidado, porque existe, por exemplo, se você é um atendente dominante influente, existe uma tendência de você falar, eu tenho meta pra bater. Sim. Eu tenho não sei quantas pessoas pra apresentar, e você não me dá essa resposta, né? Vamos, agiliza. E aí a pessoa acaba espanando e não compra. E aí a gente tem o conforme. O conforme, ele é muito analítico. Então, realmente, ele gosta de tudo nos conformes, né? Ele gosta realmente de sentir... Uma coisa que o conforme tem muito é o medo. O medo de... E se eu arriscar muito e não foi isso que realmente era para eu fazer? Então, ele já é mais racional, diferente do estável que é emocional, ele é racional, mas ele também demora um pouco mais para tomar decisão. E ele gosta, você quer vender para um conforme, você precisa dar dados, elementos, trazer confirmações. É aquela pessoa que provavelmente, se ela tiver uma alergia a um componente, por exemplo, e ela vai comprar um creme de pele, ela vai ser a pessoa que vai parar para ler lá qual é a composição do produto, para saber se não tem no produto aquilo que ela é alérgica, para ela não correr o risco de desencadear uma alergia. É alguém que provavelmente quando vem pedir um orçamento, ela já foi pesquisar em outros lugares como é que funciona, ela já vem mais ou menos sabendo como que é um serviço de qualidade naquele padrão que ela está buscando e o que é que o seu oferece de fator competitivo com o que eu já vi lá na internet ou com o que eu já pesquisei com outras marcas. Então, esse é um perfil que realmente a gente exige mais conhecimento de quem está vendendo, exige mais técnica, porque quanto mais alto for a conformidade desse perfil, mais exigente ele vai ser. Então, eu costumo dizer que para vender para o Diego, o cara tem que ser muito bom. Porque ele não manifesta a questão emocional tanto assim. A pessoa tá falando para ele, dá a impressão que ele pensa assim, tudo é gatilho mental. Ela só tá me enrolando. Mas não é, ele tá pondo todo em caixinhas de segurança, de estabilidade, porque ele é estável conforme, né? Então, sim, ele tá colocando tudo em pauta ali para ele tomar uma decisão. Demora muito. Eu, a emocionada, já fecharia 10 anos antes, mas ele não. Ele tá analisando tudo que é falado, tudo que é colocado. Quanto mais dados, melhor. Nada é no impulso, né? Ele sempre vai pensar. E isso é maravilhoso, a gente pensar em relação a um casamento, porque imagina se forem os dois aceleradores, um precisa acelerar e o outro precisa frear, senão, né, uma empresa, um casamento não vai para frente. E isso acontece também na relação comercial, na relação com o teu cliente. Se você for desesperado com todo mundo, ou se você for mais emocional, mais racional com todo mundo, não vai fechar essa conta. E por isso que é tão importante atender aos outros como ele gostaria de ser atendido. Tratar ao outro como ele gostaria de ser tratado e não como você gostaria de ser tratado. Então, às vezes a gente agora eu acho que depois de tudo que a gente conversou, fica mais claro dizer que cada pessoa tem um perfil, que se você atender igual uma caixinha, como a gente falou no começo, colocar todo mundo na mesma caixinha, usar o mesmo texto para todo mundo, você vai perder venda, vai perder cliente,
porque cada pessoa compra de uma forma, consome de um jeito, recebe a informação de um jeito, e se você quer colocar todo mundo na mesma caixinha, a venda vai se perder por aí. Sim, como a gente falou no começo, é importante a gente ter clareza, esse autoconhecimento de qual é o nosso perfil, porque a gente já ouviu muito, né, de pessoas falando assim, eu não atendo desse jeito porque eu não gosto de ser atendido assim. Tá, criatura, mas você não gosta de ser atendido assim. Tem perfis que gostam, como o do Diego, como a gente estava explicando já, expondo o Diego, né? Tem que dar dados. E para mim, eu só falo assim, gente, acelera. Né? Eu tenho coisas para fazer. Eu já estou aqui porque eu sei o que eu quero. O Diego não. Você precisa convencê-lo. Então a sua venda para o Diego seria convencimento ali, explicar tudo que você tem, dados, estatísticas, tudo que vai fazer aquele produto melhorar a vida dele. E para a Priscila, minha filha, é assim, 5 segundos você fala assim, olha, melhor esse ponto, esse ponto, esse ponto, é tanto em 5 vezes. Ok, Priscila decidida, Diego, você vai levar meia hora. Se eu não gosto de que venda rápido ou que venda devagar, eu vou falar assim, vou vender rápido para o Diego, não vai funcionar. Vou vender devagar para a Priscila, não vai funcionar, porque eu vou falar assim, eu vou para outra loja, não é possível, porque eu não vou ficar aqui meia hora. E também incluir elementos. Então, por exemplo, vamos trazer um elemento prático aqui. Vamos colocar todo mundo, essa galera toda aqui, indo para um restaurante. Então, a gente tem lá um dominante, um influente, um estável, um conforme. Essas 4 pessoas vão num jantar num restaurante. O dominante, ele vai chegar, aqui é uma casa italiana, eu já sei qual é a massa que eu vou pedir. O mal chegou ali, ele já vai sentar na mesa, já vai ficar procurando se tem um QR Code para ele fazer a leitura, já abrir o cardápio, eu quero isso. E ele ainda vai ficar incomodado de olhar pro outro e falar assim, você ainda não escolheu seu prato. Uhum. E se for o marido, piorou, que a gente fala assim, nossa, mas você vai fazer a pessoa ficar esperando. Você ainda não decidiu. Já o influente, ele quer o prato mais colorido, se tiver aqueles drinks Sugestão lá, do chefe. Sugestão do chefe, aquele drink que vem com os negocinhos pendurados, piscando, saindo fumaça, aqueles pratos que vem com foguinho. A gente vai sempre optar pelo prato que vai pro Instagram, aquele diferente do restaurante. Eu vou pro restaurante de um chefe para comer aquele prato que é o mais famoso do restaurante. Exatamente. O influente é nessa pegada. Exatamente. E o estável não. Enquanto isso tudo tá acontecendo, o dominante já escolheu o prato, o influente tá vendo qual é o mais instagramável, o estável tá observando e pensando assim, que mico esse povo, meu Deus, né? Calma, gente, calma aí, deixa eu escolher, deixa eu ver se tudo que tem aqui eu posso comer, deixa eu ver se a Nutri não disse que esse aqui não podia ter. Entendeu? Então a pessoa mas esse aqui tem uma pimenta. Não, eu não como. Tem como esse tirar aqui essa tem pimenta? O pão, tá? Esse aqui tem um pão e assim. aí vem o conforme. Conforme ele vai analisar tudo isso. Se deixar, ele vai pedir uma balança para ver se tem as calorias que ele pode ingerir, né? Então é alguém que vai demorar um pouco mais para decidir o prato. E muitas vezes o estável e o conforme, o garçom já anotou os pedidos quando ele tá virando as coisas. Então, mas será que você podia trocar tal coisa? Ainda faz o garçom voltar e trocar, às vezes, o pedido. Então, essa cada um, mas todo mundo vai comer no final, vai todo mundo sair feliz e satisfeito, mas é a forma de cada um de consumir. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento e, principalmente, como você falou, conhecer primeiro o seu próprio perfil, o autoconhecimento. Para mim, quando eu fiz a formação de analista, foi algo que me trouxe uma clareza muito grande, porque eu já tinha feito a análise com um profissional, mas como analisada, e aí só que a pessoa usava um outro método, e quando eu fiz a formação, e a primeira coisa que a gente recebe lá é o nosso próprio relatório, então antes de você começar o curso, você já faz a sua análise, que é para você entender melhor. É incrível, porque você fala assim, gente, eu podia ter evitado vários conflitos sabendo disso aqui. Então, quando você conhece o seu perfil comportamental, você se relaciona melhor, você entende por que você toma tais decisões da forma que você toma, por que você age como você age, por que você escolhe daquele jeito. Então, tudo fica mais claro e você começa também a entender o outro. De olhar e falar assim, essa pessoa só tá se comportando assim porque o perfil dela é X. Então, por exemplo, em casa, quando eu quero pôr um quadro na parede, pra mim era só falar, faz um furo e põe o quadro. E o Lucas, não, ele tinha que medir de um lado, do outro. Não, mas eu acho que ainda não tá centralizado. Nível. Você vai gravar vídeo aqui? Então senta ali pra eu ver se tá no ângulo, né? E aí eu falava, não, mas não importa, é só isso que eu quero. Só põe o quadro aí, tá tudo bem. Não, mas ele tá torto. Tá um pouquinho pra lá, não sei o quê. Então, realmente, hoje eu entendo que é perfil. Não adianta você exigir. Se você começa a exigir do teu cliente, do teu parceiro de vida, do teu parceiro, enfim, das pessoas que você convive e se relaciona, que o perfil dele seja alterado demais, como eu disse no começo, a gente adapta.
Quem casa acaba adaptando um pouco o seu perfil, Sim. no seu trabalho. Se você não tá, por exemplo, a pessoa tem uma função que ela precisa planilhar coisas, tá ali no administrativo e tudo mais, e ela é uma pessoa influente, ela fica o dia todo trancada dentro de um escritório, digitando, com dados, elementos e tudo mais, sozinha. Imagina a cabeça desse influente. Ele quer gente, ele quer ver, conversar, ele quer extravasar. Essa pessoa precisa ter os seus momentos de sair com os amigos, de sair do trabalho e ir para algum lugar que tenha gente, para que ela, ufa, liberei o estresse. Porque se você viver só no adaptado, não tem como. A pessoa adoece. A mesma coisa acontece com o seu cliente. Ou você vai perder a venda, esse cliente não vai voltar mais, vai falar assim, não, aquele lugar eu não quero mais ser atendido. Tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo já passou por alguma experiência de falar, naquele ambiente eu não volto nunca mais. Porque o jeito, talvez, não é nem só a forma como foi atendido, mas o significado que ela deu para aquele atendimento. Sim. Muitas vezes a pessoa que atendeu achou que estava atendendo bem. Só que era lá um dominante falando para um estável, por exemplo. E aí aquele estável falou assim, meu Deus, que grosseria, nem parece que precisa de cliente aqui. Nunca mais eu piso nesse lugar. E para o dominante estava tudo bem, ele só estava sendo objetivo, porque ele achou que era isso que a pessoa queria, rapidez, agilidade. E o estável não, ele queria tranquilidade, ter informações, sentar num ambiente tranquilo. Por exemplo, se você pega um estável e coloca ele dentro de um restaurante, com música ao vivo, um monte de gente falando junto e aquela barulheira excessiva, pro influente talvez esteja tudo bem, ele tá lá tirando foto, postando e tal. E o estável tá assim, Jesus, que bagunça é essa? Eu preciso ir embora, eu quero silêncio e tudo mais. Então, cada perfil vai reagir de uma forma e isso é extremamente importante de saber. Para que a gente venda mais. A gente falou sobre isso, que a gente vai achar que é arrogante no primeiro momento, se você destoa, se você é um estável e está sendo atendido ou vendendo, né, para um dominante. E aí, quando você tem esse conhecimento, essa clareza, você entende que não é por maldade. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Claro que nem você falou, não é sentença, né? Saber seu perfil comportamental não é uma muleta, falar assim, eu sou influente, então você que lide comigo desse jeito. Não, eu vou ser grosso porque eu tenho dominância. Não existe isso, mas ao mesmo tempo você passa a compreender o outro. E você entende que algumas coisas ele não faz para te irritar, ele simplesmente faz, porque é o jeito dele de fazer as coisas. E claro, ele tem que se adaptar ali, ele tem que ter uma vida em sociedade, muitas vezes ele precisa se adaptar a não ser tão, no perfil tão raiz dele, vamos dizer assim, mas ele faz e não é para te irritar, é simplesmente porque o perfil dele não é o mesmo que o seu, então entenda, conviva. E parece que isso abre a gente, até abre a cabeça assim para falar, poxa, ele não faz isso para me irritar. Ele só faz isso porque é o jeito dele. A gente consegue compreender melhor, né? E por que é tão importante esse conhecimento também? Vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei por que eu gosto tanto de falar de loja de roupa, né? Mas, digamos que você... a gente próximo empreendimento do Juan. Mas a gente tem que pensar o seguinte, mas esse conhecimento de perfil, tá? Eu já entendi que eu tenho que ter esse autoconhecimento, porque quando você conhece melhor o seu perfil e entende desses perfis, você consegue identificar no outro. Mas isso é só para atendimento, assim, de falar? Não, tudo, até nos elementos que você coloca. Então, digamos que você tem lá a loja de roupa. Se a pessoa, um conforme entra na tua loja e ele olha para as araras e tá tudo uma zona, essa pessoa vai desconectar na hora e ela vai querer sair da loja. Sim. Agora, se o conforme entra na loja e ele vê ali as araras separadas por cor, gente, você já ganhou o coração daquele conforme. Sim. Porque ele vai olhar assim, nossa, tudo que é azul tá aqui, tudo que é verde tá ali, que coisa linda. O influente, ele ama cores, então a hora que ele entrar, ele também vai gostar disso, não olhando pelo lado da organização, mas pelas cores, tudo por paleta e tal. Então, a gente também tem que pensar nesses elementos visuais. Sim. Porque o cliente vai olhar e vai falar, legal. Não é só o discurso, né? A gente costuma dizer da linguagem, da questão da comunicação, ela não é só a falada. Jamais. Ela é a visual, é de todos os elementos que você coloca. Como você falou do bar movimentado, música alta. Você chega numa loja para comprar. Hoje mesmo, a gente está gravando esse episódio, nesse dia o Diego teve uma experiência na Pressolândia de Mogi. A loja estava extremamente quente. Um ar-condicionado desligado e etc. Ele já se sentiu incomodado com aquilo ali. Nesse calor, o calor que a gente está vivendo hoje. Ele se sentiu incomodado, ele não ficou na loja 30 segundos. Então, tudo é comunicação. Ele poderia ter
passado por todas as prateleiras ali, visto coisas, se agradado, né, no tempo dele, mas não, ele não conseguiu ficar na loja. Então, tudo é comunicação com o cliente, Sim. né, o cheiro, o ar, né, é sinestésico, a experiência toda, cliente, né? e isso envolve o perfil. Totalmente. Porque, você põe uma música super alta que você não consegue falar com o vendedor dentro de uma loja, tem algumas lojas de sapato, por exemplo, que a gente entra, tá mó rave lá dentro, né? Sim. Até por uma questão, às vezes, de idade. Tem sapatos todos jogados no chão, É, que as pessoas isso foram tudo. provando. Natal, por exemplo, é uma época que a gente vê muita bagunça nas lojas, não por maldade, mas porque realmente é muito corrido, sobe, desce, tira roupa, põe roupa e sapato Sim. e tudo mais. Então, são cuidados que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente tem aí várias amigas que têm lojas e tem material de construção, a gente entra numa loja. Visualmente você vê, tá tudo arrumadinho, parafusos de um lado, Sim. cimento do outro. Que delícia! Você olha e fala, bacana. Então, são todos elementos que, independente de qual é o seu nicho. Ah, mas eu só vendo produtos online. Então, por exemplo, eu tenho curso. A pessoa que entra na plataforma, ela tá vendo tudo organizado. Eu já ouvi de pessoas falar assim, eu não gosto de assistir curso que eu só vejo a pessoa falando o curso inteiro. Então, a gente teve essa preocupação, por exemplo, na gravação do WhatsApp lucrativo, que tem lá. No momento em que eu mostro a ferramenta por dentro, como que usa e tal, a gente espelhou do lado o WhatsApp para a pessoa ver em tempo real, para ela conseguir falar, nossa, pro conforme assistindo aquela aula, é o céu, que ele vai falar assim, ufa, pro estável. Existe um passo a passo, eu consigo me sentir guiada aqui. Pro conforme, olha, legal, ela tá mostrando o que ela tá fazendo, então eu consigo me sentir mais tranquila, porque tem elementos, eu vou conseguir ver na tela e fazer também no meu. Sim. Então, são tudo coisas assim que a gente precisa. Tem o ali influente não tem é uma nada luz parado. de fundo O ali, influente né? já vai ver isso. Tem a uma pessoa luz, gravando o curso que não para de se mexer. tem corte de câmera, né, para a tela do WhatsApp. Então você fala assim, poxa. E para o dominante, a gente pensou num formato onde era um curso objetivo, Rápido. sem enrolação. Então, foi um curso gravado com a preocupação de atender todos os perfis. E quando a gente vai desenvolver um negócio, tem que ser um produto, tem que ser para todo mundo. Então, você traz lá os seus como é que você chama? É um estúdio novo? Quando você vai... Não, é um painel novo? Como que você fala quando você traz um lugar novo para tirar foto? Cenário novo? Um cenário. Então, por exemplo, quando você traz um cenário novo, tem toda a preocupação de colocar as coisas alinhadas, limpas, bonitas. Aí você vai atrair visualmente. Então, conforme ele vai se preocupar em olhar, e ele vai ver se tá tudo certinho. O influente vai olhar, vai falar, tá tudo colorido aqui, eu gostei disso, né? O dominante vai... Nossa, o dominante, por exemplo, que gosta de horário. Ele vai falar assim, ó, esse ponto de foto, essa foto aqui, essa foto aqui. Exatamente. O dominante, ele conta, ele já conta quantas poses ele vai fazer. É impressionante. A gente tem dificuldade de atendimento em sessão de época com os estáveis conforme, porque eles gostam de usufruir, né? Com calma. E normalmente sessões de época são super mais corridas por conta do volume. E aí eles estão... Você percebe que não deu para completar a experiência. Tem cliente que você sabe que você fala assim, deixa um tempo a mais de sessão para ele. Porque parece que depois de um tempo ele vai engrenar ali, ele vai entrar na experiência. Inclusive, e contrapartida do dominante, tem alguns que falam assim, gente, 10 fotos, tá? Aqui, ó, trouxe essa inspiração, a gente faz essa, pronto, e fica assim. Já a Valéria para as meninas, daqui. Pronto. Já deu, né? Não, a gente já tirou bastante, já dá para eu escolher, já tem 50 para escolher 10, tipo, é muita coisa. Enquanto um estável conforme quer ver 120 fotos para ele ter a decisão melhor sobre quais serão as melhores 10 fotos dele, né? Sim. Então é nítido o atendimento. O duro é que a gente tem que tentar entender isso para atender da melhor maneira possível. Então, é uma escola, né? Você vai aprendendo isso no dia a dia, na prática. Mas eu acho que entender, que nem a gente deu essa aula aqui, né? Que você deu essa aula sobre os 4, e entender qual é o nosso, facilita muito o processo. Total. Por isso que você trouxe um presente pra gente. Trouxe um presente, claro. Pra vir aqui, tem que honrar a casa. Tem que vir munida de bons presentes. Vir 2 vezes, né? E vai ficar todo mundo com inveja. Vir 2 vezes, na tem que terceira deixar já tem um boleto de contribuição. Nossa, já fica aqui, assim, na terceira vez já tem que pagar a segunda. Já tem que pagar uma conta do podcast. Então já vou aproveitar a segunda aqui, eu que tô dando presente, então ainda tá. O que você trouxe de presente para nossa audiência hoje? Posso anunciar para eles? Pode, você me dá licença? Pode anunciar. Então, tá. Bom, para quem é ouvinte desse podcast maravilhoso, e olha, eu tava pensando aqui, quando você falou 31,
Falei, gente, outro dia a gente começava, já foram... A gente, né? Eu já tô tomando posse. Porque você começou, né? Você começou também, o primeiro foi 31, seu, então. Então, não é qualquer podcast, vocês viram, né? São 31 episódios. E, claro, como um presente de aniversário de temporada e de estar aqui na casa pela segunda vez, para quem estiver ouvindo aqui com a gente, principalmente honrando você que estava ao vivo ou quem vai assistir gravado, chegou até aqui, primeiramente, obrigada, né? E vai ter um desconto muito especial para fazer a sua própria análise de perfil comportamental. Então, eu, como analista, vou te dar de presente um desconto especial para fazer a sua análise. Como que funciona essa análise de perfil comportamental? É um relatório completo, que não sou eu quem faço, é um sistema extremamente cauteloso, desenvolvido exatamente para isso. Você vai responder ali um conjunto de 10 perguntinhas, em 15 minutinhos, é muito rápido, e você vai ter um relatório 360 graus sobre quem é você, um raio-x completo, que sempre vocês me perguntam, mas como é que você adivinhou tudo isso a meu respeito? Não sou eu, é você mesmo que responde, e ele traz ali uma visão completa, uma visão sua, e também uma visão de pessoas que te rodeiam, que são mais próximas a você, referente ao seu perfil. Então, ali você vai conseguir saber como é que você age, por que que você faz aquilo, por que que você se relaciona dessa forma, a sua forma de consumir, a sua forma de vender, e tudo isso vai facilitar também para o seu negócio, com certeza, para você escolher melhor suas parcerias, fechar negócios, fazer vendas, treinar a sua equipe, entender melhor sua equipe se você já tem uma. Então, para quem estiver aqui ouvindo agora com a gente, basta me chamar, se identificar falando que veio através do podcast da Rossines e usar o código promocional Ouse Mulher. Então, me chamou, se identificou que veio daqui, fala, Lu, ouvi lá o podcast, a senha, né, o código promocional é Ouse Mulher, você já vai ter ativado o seu desconto e a gente vai fazer essa análise. Além do relatório, claro, eu também faço a devolutiva, que é ali um período de mais ou menos 1h30, 2 horas, que a gente pode marcar ou presencial ou online, e eu faço toda a leitura e explico cada ponto do seu relatório, porque não faz sentido só você ter o papel em mãos, vai olhar para ele, às vezes não entende muita coisa. Então, com um olhar realmente de analista, eu vou te explicar certinho o que diz ali o relatório a seu respeito. É um presentão, né, Pri? É um presentão, perfeito. A Pri já fez o dela. Eu já, por isso que eu sei aqui que eu sou uma dominante, aliás, influente dominante, Isso. Difícil de lidar, mas não uso isso como muleta, né? Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos dos nossos perfis, que o nosso perfil é semelhante, tá, gente? Assim, entregando para vocês, só que é invertido. É invertido. Ela dominante, tem mais influente, influente, dominante. Exato. Mas é bem parecido e, assim, as porcentagens, né, ali nos valores que dão na nossa análise foi muito semelhante, mas é a clareza mesmo, é a tranquilidade de falar agora, eu sei lidar com isso, eu sei até onde eu posso ir com o meu perfil e eu sei respeitar o perfil do outro. Sim. Então, eu tenho aqui colaboradores, por exemplo, a gente fez inclusive da equipe, né? Dá para fazer também da sua empresa aí, fazer da equipe. E o quão é importante, porque agora quando a Rê, por exemplo, chega aqui para me contar um caso de um cliente que está precisando de alguma coisa, ela precisa de uma autorização, a Rê, ela vem e conta a história do cliente. Se o cliente tem 5 anos aqui no estúdio, ela vai falar, lembra da fulana que fez o aniversário o ensaio desde o primeiro mês com a gente? Que fez isso, que fez aquilo? Até ela chegar no que o cliente precisa. E eu sou a que fazia assim, Rê, o que ela precisa? Eu sei quem é, não precisa me contar a história. Vai ao ponto. E ela quer dar todos os dados, né? Então a gente consegue compreender os perfis. Ela entende o meu e fala, nossa, mas que arrogante essa minha chefe, né? Não é possível, não deixa eu falar. Até melhor a nossa forma, por exemplo, de dar feedbacks, de entender. É maravilhoso. Ela vem com objetividade agora para mim. E eu já respeito mais o tempo dela de decidir as coisas e tudo vai ficar mais calmo. Aqui eu tenho perfis completamente diferentes, né? A gente fez um mapeamento aqui, a gente tem de tudo. A gente tem outra influente, que é a Valéria, que é um perfil mais semelhante ao meu. Então aqui a gente tem de tudo, a gente começou a entender e respeitar e usar o melhor de cada uma, né, nas suas funções. E é aí que tá o barato da coisa. Tipo, por exemplo, eu realmente sou a pessoa que fica com a comunicação com as pessoas, que trabalha isso de uma forma muito tranquila.
a Rê já é um pouco mais quieta, a Lai mais quieta ainda. Então a gente adapta isso a também as funções que elas exercem aqui para não se adaptar tanto, né? Para usar o seu perfil ali natural. Sim. E com o melhor possível para entregar para a equipe, para entregar o melhor resultado. Então, o conhecer, eu acho que ajuda muito nisso, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente fala, poxa, agora eu tenho clareza para poder tomar decisões melhores, tanto comigo quanto com a minha equipe. Principalmente com o cliente, E com né? o cliente. Eu falo que essa análise, ela é ouro puro, porque a gente aumenta muito as nossas vendas quando tem esse conhecimento. Sim, com certeza. Lu, mais alguma consideração? Mais algo que você queira deixar aí de sua mensagem final? Já entregou tanta coisa, né? Eu só quero deixar o meu agradecimento, os meus parabéns. Eu lembro desse projeto quando ele era só um projeto no papel, Sim. e aí tivemos a dominante que entrou em ação e rapidinho colocou esse projeto para rodar. Sim. Parabéns, né, Pri? É uma honra estar aqui de novo. E 31 episódios, como eu já falei, não é para qualquer um. Então, olhar para trás é muito gostoso e ver Sim. que houve um primeiro e já chegamos ao 31º, de muitos que ainda virão. Tenho certeza que profissionais maravilhosos vão passar por aqui, e profissionais homens também, né, que já tivemos aí homens também. E você do outro lado, que também é uma profissional maravilhosa. O Diego, que está nos bastidores aqui, mas que também sem ele nada disso estaria sendo transmitido. Com certeza. Então, a gente precisa dos dominantes influentes, a gente precisa dos estáveis conformes, todos os perfis são necessários para que tudo, né, tenha uma engrenagem e rode bem legal. Então, parabéns mais uma vez por esse projeto lindo que está rodando e acontecendo com muito sucesso. E deixar aí mais uma vez para as pessoas esse conhecimento. Eu amo compartilhar, isso é algo assim muito valioso para mim, dar vazão para aquilo que eu gosto muito de estar no papel de aprendiz, mas também de compartilhar. Sim. E reforço que todo mundo está a uma venda do seu próximo nível. É a sua próxima venda que pode desbloquear o seu próximo nível, aquele cliente que ainda faltava, que pode te levar para um novo patamar. Então, aquela nova parceria que às vezes através de uma venda você vai fazer. Então, saber vender, dominar o processo de vendas, é abrir oportunidades, é acessar lugares que você ainda não acessou, acessar pessoas que você ainda não acessou, conhecimentos que você ainda não acessou, o dinheiro que você ainda não ganhou, é tudo através da próxima venda, sem dúvidas. Perfeito, Lu. Muito obrigada novamente pela sua vinda aqui. É sempre uma conversa. Eu falo que não precisava nem fazer pauta, porque a gente fica horas aqui, né? Já estamos aqui há um tempão conversando. É muito gostoso te ouvir falar, é muito didático te ouvir falar, né? Muito simples, traz esse conhecimento de uma forma muito simples. E é sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada pela sua doação, do seu tempo, do seu conhecimento. E muito obrigada a você que está aqui com a gente, ouvindo, aprendendo. E eu quero todo mundo colocando em prática, fazendo sua análise e colocando em prática, porque com certeza vai virar várias chaves aí. Vocês vão começar a entender clientes, entender colaboradores e tudo vai ficar melhor. Gente, muito obrigada pela sua companhia aqui por mais um episódio. A gente se vê na próxima semana. Até mais.